Começa aqui com geometria e polaridade compostos orgânicos. A gente viu 3 geometrias possíveis em caso do carbono, como encontramos que só fala sobre o carbono, a parte derivada de carbono. Então é bom lembrar dessas geometrias aqui. Aqui está deslocado para a esquerda, só corrige esses valores aqui, Google. O primeiro aí se refere ao carbono sp3, tá? 4 ligações simples, ângulo de 109,5 graus, mais ou menos. Tá? Então, um pouquinho diferente aí, mais aproximado. Mas aí a gente fala que o carbono é saturado e geometria tetraedra. Se ele for sp2, a geometria... A geometria vai ser trigonal plana e o ângulo entre as ligações vai ser de 120 graus. Certo? Nesse caso, a gente vai ter a precisão de uma dupla e 2 ligações simples. E se for um carbono sp, a gente pode ter 2 possibilidades, uma ligação simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas. Em 2 casos, eu vou ter ângulos de 180 graus, que a gente chama essa geometria de linear. Tá? Aí depois a gente falou sobre a questão de polaridade quanto à geometria desses compostos. Tá? E a polaridade ela tem relação com os grupos que estão ligados ao carbono, nesse caso. O carbono com hidrogênio, não importa a forma que ele esteja, sp, sp2, ele sempre vai ser apolar. Tá? Eu tenho só carbono e hidrogênio, vou ter moléculas apolares. Então, sp3 para sp2 para sp. Ele vai variar a polaridade quando eu coloco alguns outros elementos diferentes de carbono e hidrogênio. No caso do oxigênio aqui, no caso de um álcool, eu vou ter a polaridade em cima do oxigênio, então eu vou ter uma molécula polar. Aqui tem um exemplo de éter, também polar. E se caso eu tenho uma molécula, tem os polos definidos aqui, influenciados pelo átomo eletronegativo, por mais que ele seja eletronegativo, se tem um polo na ligação, a soma dos vetores acaba anulando a polaridade da molécula. Nesse caso aqui, a molécula é apolar por conta da geometria. Tá? Os vetores se anulam da posição de cada grupo que eu tenho ali. Mas no caso, se eu tivesse 2 cloros e 2 hidrogênios, aí a polaridade aqui seria diferente. Nesse caso, eu teria 2 vetores aqui do hidrogênio voltados para o carbono, lembrando da ordem de eletronegatividade. É só seguir essa sequência. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O mais eletronegativo é sempre da ponta, nesse caso, é o flúor, e o eletronegativo são os últimos da cadeia. Então, hidrogênio, ele é pouco eletronegativo, está bem próximo do carbono, né? Mas o cloro é muito eletronegativo, tem os vetores em direção ao cloro. Esses vetores indicam o sentido dos elétrons ali. Ele sempre vai preferir o átomo mais eletronegativo. Nesse caso aqui, eu vou ter a formação de um polo. A soma desses 2 vetores vai formar um polo negativo desse lado, um polo
positivo desse lado. Então, essa molécula aqui vai ser uma molécula polar. Ok? De vez em quando ela dá essa piscada aí, por conta da imagem, depois ela volta ao normal. Certo? Se vocês tiverem dúvida, a gente pode voltar e resolver alguma coisa aqui, tirar uma dúvida de vocês. Nessas moléculas aqui, nós temos alguns exemplos de compostos orgânicos. Se eu fosse definir a polaridade de cada uma e a geometria aqui, simplesmente a gente conseguiria dar a polaridade para elas. Tá? Aqui eu tenho um C2H6, então para desenhar eu preciso dessa geometria que eu preciso desenhar. Primeiro eu desenho de qualquer jeito, né? Não tem problema. 2 carbonos no meio, completo com hidrogênio, cada carbono faz 4 ligações. Então eu vou ter algo desse tipo aqui. Logo eu vou perceber que eu tenho carbonos sp3, geometria sp3, quer dizer, hibridização sp3, eu tenho geometria tetraédrica. Certo? Geometria tetraédrica, todos os átomos aqui são iguais em volta do carbono, então eu tenho uma molécula apolar. Certo? As únicas moléculas que eu teria algum tipo de polaridade nesse caso aqui são as que têm átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Nesse caso, são a letra E e a letra D. Certo? Nesse caso aqui, a gente tem um oxigênio fazendo dupla ligação. Nesse caso aqui, a gente tem um ácido carboxílico, dupla O, simples OH. Aí a gente parte para um conteúdo aqui falando sobre forças intermoleculares, que são separadas em 3 grandes grupos. São as forças de Van der Waals, certo? Forças de Van der Waals, de polo e ligação de hidrogênio, certo? Então são esses 3 principais casos que a gente vai ter. As forças de Van der Waals, elas são sempre relacionadas a compostos apolares, certo? Então eu vou ter esses casos aqui quando a minha molécula só tem carbono e hidrogênio e ela não vai ter nenhuma interação muito forte, ela só vai se juntar empilhando uma na outra. Tá? Vemos que eu tenho aqui um butano. Butano são 4 carbonos. Então eu tenho 4 carbonos, aí eles se juntam com os 4 carbonos, e assim sucessivamente eles só vão se empilhando, encaixando ali uma molécula na outra. Mas a interação não é muito forte, porque moléculas apolares não gostam de ficar uma juntas da outra, e por conta disso, eles são mais voláteis. Tá? A molécula de butano, ela se encontra na natureza de forma gasosa, porque elas não gostam de ficar muito juntas, elas não gostam de ficar nessa forma de interação. Já quando eu falo de dipolo, aí eu tenho polo positivo e polo negativo, que é o caso da acetona, da letra D aqui. No oxigênio, eu sempre vou ter aqui o polo negativo, porque ele mais a letra negativa, e na ligação, na parte inferior, eu vou ter o polo positivo, que é de onde está saindo os elétrons. Tá? Nesse caso, eu tenho moléculas polares que podem ter um ponto de ebulição um pouquinho maior. Elas são encontradas na forma líquida, geralmente, mas ainda são um pouco voláteis, porque as interações de polo, elas não são tão fortes assim. Se eu fosse colocar numa ordem de força de ligação, as ligações mais fortes são as de hidrogênio, as segundas da sequência de polo, e as mais fracas são as de Van der Waals. Certo? Então, geralmente, Van der Waals encontram moléculas na forma gasosa. No dipolo, elas são líquidas, mas
podem ser mais voláteis, e as ligações de hidrogênio, elas geralmente são líquidas, tá? Ou sólidas. No caso aqui, a gente tem agora o ácido acético, ou ácido etanóico, onde eu tenho um grupo carboxila, certo? É uma carbonila C-O com OH. Aí aqui eu já posso ter uma ligação mais forte, porque além de ter um polo negativo e um polo positivo, certo? Sempre invertido, um do lado, o outro no lado contrário da molécula. Então, o polo negativo aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio possível, OH. Lembra que ligação de hidrogênio são sempre com os átomos mais eletronegativos. Nesse caso, flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados a hidrogênio. Então, no caso ali, a gente tem um oxigênio da hidroxila ligada com o hidrogênio. Aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio e, por ser uma molécula polar, ela também tem um ponto de ebulição mais elevado também. Certo? Ela não evapora com tanta facilidade assim. Beleza? Falando sobre isso, a gente vai ver uns exercícios aqui. Eu vou responder para vocês umas coisinhas. Aqui eu não vou poder editar nem escrever nada porque esse PDF está com senha, não posso escrever em cima dele. Mas só observando aqui a questão, ele fala sobre alguns compostos aqui, sobre o ponto de ebulição a pressão de 1 atm. E ele quer que coloque em ordem aqui os pontos, estabeleça uma relação entre as estruturas e os pontos de ebulição, certo? Ele já colocou aqui na ordem, na verdade. Então, o que tem o menor ponto de ebulição é a propanona, certo? 56 graus Celsius. E quando eu vou aumentando o número de carbonos, eu vou aumentando também o ponto de ebulição da molécula. Aí tem outra relação aí de ponto de ebulição de uma molécula. Ela está sempre relacionada não só à forma de interação aqui por dipolo, como o exemplo que eu dei ali, tem o oxigênio, uma carbonila ali, uma cetona, eu vou ter também uma ligação de polo-dipolo. Então, o ponto de ebulição ela é um pouquinho maior. Mas isso também sofre influência do tamanho da cadeia, certo? Eu tenho um polo, bonito aqui, ligação de polo-dipolo, mas com o aumento da cadeia, quando eu vou acrescentando mais carbonos, o meu ponto de ebulição ele também vai aumentando, certo? É uma parte importante também. O que pode influenciar o aumento da temperatura de ebulição? O tipo de ligação, certo? Então vai seguir aquela ordem. Deixa eu ver aqui sobre isso. Vai seguir a ordem Van der Waals, mais fraca ligação. Dipolo, um pouquinho mais forte. Ligação de hidrogênio, mais forte. E na sequência também eu posso dizer que tem relação com o tamanho. Então, se eu tenho aqui o mesmo tipo de ligação, todos eles aqui têm ligação de hidrogênio. Mas com o aumento da cadeia, além da solubilidade diminuir, ela diminui a solubilidade e também aumenta o ponto de ebulição, certo? Eu aumentei a cadeia de carbono, eu também estou aumentando a parte apolar da minha molécula, certo? A parte apolar é a parte maior, que tem uma grande quantidade de carbono, e a parte polar vai ser só essa partezinha no final. Então, por isso, eu diminuí a solubilidade da minha molécula. Em consequência, por ela ter agora dois tipos de interação, ela vai ter interação aqui de Van der Waals e aqui ligação de hidrogênio. Então, eu tenho dois tipos de interação acontecendo aqui nessa molécula,
isso vai aumentar o ponto de ebulição dela também, certo? Aqui tem outro exemplo, agora com outros grupos, certo? Sempre assim, a parte com átomos diferentes de carbono e hidrogênio vai ser sempre a parte polar, e o R, o número de carbonos aqui da cadeia, ela vai ser a parte apolar. Por quanto maior a cadeia de carbonos, maior vai ser a porção apolar da molécula. E essa parte apolar, a gente fala que é um grupo hidrofóbico. Não gosta de água, porque a água é polar e essa parte toda aqui vai ser apolar, certo? Mesma coisa acontece com o ácido carboxílico, as aminas e os outros grupos ali em geral. Olha só, o ponto de ebulição aqui, nesse sentido aqui. Eles são todos do grupo aqui, fazendo ligação de Van der Waals, certo? Com o aumento no número de carbonos, eu também estou aumentando o ponto de ebulição. Ele foi de menos 188 para menos 42. Ainda assim, é um gás, só que um gás com ponto de ebulição um pouquinho maior, certo? Mesma coisa aqui, eu tenho uma ligação aqui de polo, certo? Mas é uma cadeia muito pequena, então quando eu vou aumentando o número de carbonos, eu também aumento o ponto de ebulição. E aqui, ligação de hidrogênio, aumenta a cadeia, também aumenta o ponto de ebulição. E se eu for no sentido de cima para baixo, a mesma coisa, com relação agora ao tipo de ligação. Eu tenho Van der Waals que é mais fraca, ponto de ebulição muito baixo, bem negativo. Mudou o tipo de ligação, agora ligação de polo. Agora eu tenho uma temperatura de ebulição um pouquinho mais elevada. Se eu aumentei agora a interação com a ligação de hidrogênio, o meu ponto de ebulição ficou muito maior do que os outros. Tá? Eu tenho uma sequência aqui de pontos de ebulição de acordo com os grupos, as funções orgânicas. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês aí, na página 5, para tirar dúvida. E a gente tem exercício, acho que esse exercício bloqueio. Um exemplo anterior. Eu vou pegar aqui o exercício lá naquela listinha. Responder o exercício com vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Não dá para escrever, não pode escrever. Esse exemplo é bem legal. Ele coloca 3 tubos de ensaio com 3 substâncias diferentes. No tubo de ensaio 1, ele coloca água. No segundo, ele coloca etanol, álcool. E no terceiro, ele coloca acetona. Então, eu vou ter 3 tipos de interação diferentes aí, de acordo com a minha estrutura. Os 3 têm polo, certo? Os 3 são polares, mas aí vai depender do tipo de interação que cada um vai ter para poder fazer a correlação. A questão ele pergunta o seguinte, eles colocaram o mesmo volume de cada solvente aí em frasco diferente, e considerando a volatilidade das substâncias presentes nos tubos, após determinado tempo, a figura que apresenta as quantidades de volume das substâncias em temperatura ambiente é, esperando aqui esse mouse carregar, a gente esconder vezes. Olha só, na mesma sequência aqui, o primeiro frasco é a água, o segundo é o etanol e o terceiro a acetona, qual seria o que correlaciona de forma melhor aqui a questão da evaporação? A questão da evaporação tem a ver com interação também, tá? Temos o ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de ebulição, mais vai demorar para uma coisa evaporar. O ponto de ebulição da água, por exemplo, é 100 graus Celsius. Maravilhosamente bem, para não falar o contrário.
vamos escrever se não teria esperança. Então, o ponto de ebulição aqui é 100 graus Celsius, certo? Desses 100 graus Celsius aqui, o tipo de ligação influencia nessa temperatura. Nesse caso, a água está ligada a um átomo de oxigênio. Então, o ponto de ebulição vai ser maior quanto a interação de hidrogênio que eu vou ter aqui. O etanol, ele tem uma parte apolar, certo? Cadeia com 2 carbonos, e uma parte polar, que eu tenho ligação de hidrogênio. O normal, que aqui tem acho que 78 graus Celsius, de ebulição, ele seria mais volátil por conta da interação que ele tem de Van der Waals. Lembra que as moléculas com ligação de Van der Waals, elas acabam sendo mais voláteis porque elas não têm tanta afinidade de ficar um junto de outra parte apolar. E por último, eu tenho uma ligação de polo, que é a acetona, certo? Então, esse caso aqui seria mais volátil ainda, porque eu não tenho nenhum tipo de ligação de hidrogênio. Eu tenho uma ligação mais fraca, que é a ligação do tipo dipolo. Deu uma cortada aí, mas vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Sim. Sim. Tá. Então, nesse caso aqui, a questão de volatilidade está ligada tanto ao tipo de ligação, certo? Então, esses dois aqui eles são menos voláteis, os dois de cima, em relação à acetona, mas em relação ao tamanho da cadeia, o tipo de interação também, o álcool ele vai evaporar com mais facilidade, porque a interação dele aqui é de Van der Waals, e a água é muito pequena, consegue se encaixar melhor com as outras moléculas. Então, polaridade, ligação de hidrogênio e volatilidade. No caso, esse cara aqui é o mais volátil, é a acetona. A água aqui, ela vai demorar mais para evaporar, porque ela só vai evaporar quando chegar a 100 graus Celsius, ela não quer se livrar da outra molécula. Elas gostam de ficar juntas, né? O álcool ele vai evaporar um pouco mais rápido, porque os átomos de carbono não gostam de ficar próximos uns dos outros, não gostam de se empilhar. E a acetona ela evapora mais rápido por conta do tipo de ligação que ela faz, que é só de polo. Uma ligação mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Tá? Uma ordem seria essa aqui da letra A. Se vocês tiverem dúvida, podem me falar que eu paro aqui. Essa questão aqui, ele bota várias substâncias diferentes com ponto de fusão e ponto de ebulição também. O que ele quer saber, tomando como referência aos dados que ele tem na tabela, qual substância que é solúvel em água e encontra-se no estado líquido, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quem tem afinidade por água aqui. No primeiro, eu tenho uma molécula diatômica. Eu tenho 2 átomos, e esses 2 átomos eles são iguais na 1 e na 2, né? 2 hidrogênios e 2 nitrogênios. Quando eu tenho 2 átomos iguais, eu tenho diferença de eletronegatividade? Sim ou não? E aí, gente? Eu tenho diferença de eletronegatividade? Sim. Se os 2 átomos são iguais, eu não tenho como ter diferença de eletronegatividade. Lembra que naquela ordem, fui ontem no clube, briguei, saí correndo no hospital, hidrogênio tem a mesma eletronegatividade.
Os dois estão no final lá. Então não tem como formar polo. Os elétrons eles vão ficar no meio mesmo, entre um e outro. Eles não vão querer preferencialmente mais um hidrogênio do que o outro, porque os dois são idênticos. Tá? Então eu tenho duas moléculas apolares. Certo? Duas moléculas apolares diatômicas homonucleares. Os dois núcleos, os dois elementos são idênticos. Então, sempre nesses casos aqui, eu vou ter moléculas apolares. No terceiro caso, a gente só tem carbono e hidrogênio. E eu também falei, se vocês forem na ordem de eletronegatividade, com flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, cromo, enxofre, iodo. Vocês vão ver que o carbono está lá no final, o hidrogênio está lá no final também. E por conta do tipo de ligação que eu vou ter aqui, a minha molécula, que é o hidrocarboneto, ela também vai ser apolar. Tá? Sobra só esses dois casos aqui. Nesse caso tem uma correçãozinha que é KCl. Tá? KCl é um sal. E a gente sabe que os sais são formados por cátions e ânions. Então eu já tenho dois polos, que é o polo positivo do cátion e o polo negativo do ânion. Então eu tenho uma molécula. Meu Deus. Eu tenho a carga negativa, então tenho dois polos. Essa molécula aqui ela vai ser solúvel na água. Okay? E aqui eu também tenho OH. Vocês lembram bem, OH, eu tenho um tipo de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é solúvel em água porque é polar. Tá? Se eu tenho um átomo diferente de carbono e hidrogênio na molécula, ela consequentemente vai ser uma molécula polar. Resta saber se as duas vão estar no estado líquido a temperatura de 30 graus Celsius. Então faço uma escala onde eu tenho aqui o ponto de fusão e ponto de ebulição. Abaixo do ponto de fusão, eu vou ter uma substância sólida. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu vou ter uma substância no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, estado gasoso. Okay? Então, olhando cada uma dessas. Só as duas últimas, né, que as outras três a gente já eliminou. Essa aqui, ela tem um ponto de fusão a menos 115 graus Celsius. E o ponto de ebulição a 78 graus Celsius. Tá? Então aqui é 78. E aqui é menos 115. Se ele falou a temperatura de 30 graus Celsius, onde é que essa temperatura está situada? Ela está acima de 78 ou abaixo de 78? Abaixo. Então, a substância abaixo de 78, 30 graus Celsius, é uma substância no estado líquido, certo? Para confirmar, a gente faz a outra agora, a mesma sequência. Gasoso, líquido, sólido, ponto de ebulição, ponto de fusão. O ponto de fusão dele já é muito alto, é 681. E o ponto de ebulição, então, lá em cima, certo? Consequentemente, vou conseguir escrever aqui, porque esse mouse maravilhoso não vai funcionar. Então, a temperatura de 30 graus Celsius fica muito abaixo do ponto de fusão, certo? Então, a minha substância ela vai estar no estado sólido. Okay? Então, no caso desse álcool, eu tenho uma substância líquida, e no caso do sal, eu vou ter uma substância
sólida. A resposta correta seria a letra D. Entenderam? Sim. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no chat também. Quem é tímida, não gosta de falar, por favor, mandem mensagem. Agora eu vou falar um pouquinho. Deixa eu ver se tem uma lista interessante de interação. Acho que vai ter logo para isomeria. Então, de isomeria, a gente tem vários tipos de isomeria. Elas são definidas entre isomeria plana e isomeria espacial. Na isomeria plana, a gente vai ter as moléculas com o mesmo número de carbono, de hidrogênio, todos os átomos são iguais, tá? A quantidade de todos os átomos é igual. Mas o que eu vou ter de diferente aí nesse caso? Eu vou ter a disposição desses átomos de forma diferente. Ok? Nesse caso aqui não está visualizando. Essa outra exemplo. Certo? Então eu vou ter moléculas que são parecidas. Tem quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, seja lá qual átomo tem, mas a forma que ela está desenhada é uma forma diferente. Então, essa forma diferente que ela está desenhada, a gente define, se no caso for uma função diferente, é um isômero de função. Se a cadeia estiver desenhada diferente, é um isômero de cadeia. Se a posição de algum grupo estiver separado de forma diferente, vai ser um isômero de posição. Tá? Então, eu tenho as substâncias A, B e C, têm as mesmas formas moleculares, ou seja, são isômeros. O componente A tem mais hidrogênio, tem mais um hidrogênio ligado a um carbono secundário e a isômero de posição de C. Tanto A quanto C são isômeros de função de B. Essa aqui é bem dificilzinha, na verdade. Eu queria que tivesse pego uma mais simples para a gente entender. Essa aqui eu vou ter que desenhar todas e o meu mouse não está legal. Eu vou passar, ver se eu encontro uma mais bonitinha. Aqui. Considerando-se a posição dos grupos CH3, metil, no anel aromático, o dimetilbenzeno possui quantos isômeros? A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o dimetilbenzeno, certo? O benzeno, ele tem um anel aromático, certo? Ele tem essa estrutura e ele tem dois grupos metil ligados a ele, certo? Então eu vou definir a posição de um, vai ser aqui, e a posição do outro, nesse caso, ele pode ter 3 posições possíveis. Se for nesse lado aqui, ai meu Deus, mouse. Se for desse lado, eu tenho um isômero orto. Se for nessa posição, vai ser um isômero meta. E se for na posição contrária, oposta ao primeiro, vai ser a posição para. Como a molécula é simétrica, tanto um lado quanto o outro, eu vou ter a mesma possibilidade. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 possibilidades. A orto, meta e
para dimetilbenzeno. São 3 isômeros possíveis nesse caso. Okay? E nesse caso, a gente pode dizer que são isômeros de posição. Por que isômeros de posição? Porque eu só alterei a posição de um metil ali, de um CH3, na molécula. Okay? Posição. Aí é para escrever posição, só que eu não vou conseguir escrever, porque o mouse tá maravilha e eu não estou com paciência também. Aqui. Aqui. Eu tenho 6 moléculas, ele quer saber quais são os pares de isômeros. Ele não está nem perguntando se é isômero, qual tipo de isômero. Ele só quer saber quais são isômeros entre si. Para ser isômero, eu tenho que ter a mesma quantidade ali de átomos na cadeia, na molécula que eu estou representando. Então, olha só. Esse cara aqui tem 3 carbonos, esse tem 3, 3, 3, 3 e 3. Beleza? Só que esse aqui tem um oxigênio. Vamos desenhar a estrutura deles aqui. Se eu conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir, porque eu não desisto nunca. Deixa eu conseguir escrever, que é mais fácil. Acho que vai dar bom. Eu tenho um carbono, 3 carbonos. Vou botar C3, certo? Quantos hidrogênios? Eu tenho 3 na primeira ponta e mais 3 na outra ponta. Então, um total de 6 hidrogênios e um oxigênio, certo? Então, essa é a fórmula molecular do primeiro, da primeira molécula. A segunda, eu tenho 3 carbonos, beleza? Eu tenho também 6 hidrogênios, está parecido, mas eu tenho 2 oxigênios, então não podem ser isômeros entre si. A terceira, 3 carbonos, hidrogênios eu tenho 6 também, e eu tenho um oxigênio, ou seja, o número 1 é isômero do número 3, eles têm a mesma fórmula molecular. Agora o quarto, eu tenho 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, o número 2 é isômero do número 4. Tá? Eu vou continuar aqui na 5 e na 6 para ver se tem mais algum caso de isomeria. O número 5, ele tem 3 carbonos. Por favor, quem está aí com o microfone ligado, muito obrigado. Eu tenho 3 carbonos, eu tenho total agora de quantos hidrogênios? 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. E por último, aqui eu tenho 3 carbonos e 3 mais 3, 6, 8 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Então aqui eu tenho os isômeros, deixa eu marcar, então, o número 1 é isômero do número 3, o número 2 é isômero do número 4 e o número 5 é isômero do número 6. Tá? Qual o exemplo que está correto aqui? Ele diz que 1 e 5 são isômeros, falso. Letra B, ele diz que o 2 e 4 são isômeros, certo, verdade. 2 e 4 são isômeros. E 3 e 5 são isômeros, falso. Letra C, 1 e 3
são isômeros verdadeiros, tem o mesmo número de átomos ali, e 2 e 4 são isômeros verdadeiros. Resposta correta é essa aqui. Para continuar, vamos ver aqui. 3 e 6 não são isômeros, falso. E 2 e 4 são isômeros, mas 3 e 6 novamente não são. Vamos ver quais tipos de isomeria tem aqui. Nesse caso, no número 1, eu tenho uma cetona. Tá? O número 1 é uma cetona. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui em duas telas e consigo desenhar. Tá? Só um tempinho antes de cada aula, sei que nosso tempo é curto, mas eu vou continuar gravando aqui, falando sozinho, e depois eu coloco a nossa revisão lá na plataforma. Tá? Olha só. Então, o primeiro caso, número 1, eu tenho uma acetona, essa estrutura aqui, o número 2 não, o número 3, que é isômero dele, eu tenho aldeído. Eu tenho 3 carbonos, mas na ponta tem isso. Eu tenho isso aqui, certo? Então eu mudei o tipo de função. Se eu mudei a função, eu tenho um isômero de função. Eu tenho na primeira uma acetona, no segundo um aldeído. Isomeria de função é o caso desses dois. Agora, o número 2 aqui, eu tenho CH3, C dupla O, vamos escrever aqui. Eu tenho essa estrutura aqui. Tá? 1, 2, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 12 oxigênios. Eu tenho um éster. E o número 4, que é isômero dele, eu tenho um ácido carboxílico. Tá? Tem 3 carbonos também, 2 oxigênios. Aqui também é um caso de isomeria de função. Um éster e um ácido carboxílico. Por que isomeria de função? Porque eu alterei a função da minha molécula. Certo? E por último, tem os dois aqui. Aí eu teria um caso, até consideraria outro nome, se vocês quisessem. No primeiro caso, eu tenho um álcool, 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. E no segundo caso, eu tenho um éter. Tá? Então aqui eu tenho um isômero de função também. Os 3 são isômeros de função. Mas parece, vocês podem até se confundir com isomeria de posição, porque a gente meio que alterou a posição de um para o outro. Né? Esse aqui foi mais para a ponta, esse aqui foi mais para o meio, esse aqui foi para a ponta também.
Mas o que vale aqui no caso é se alterou a função ou não. Se a função permanecer a mesma, aí no caso eu teria um tipo de isomeria diferente. Está muito ruim. Tipo, outro exemplo pra gente. Aqui, esse número 15, ele dá várias moléculas e a gente tem que descobrir qual tipo de isomeria que elas têm entre si. Vou apagar aqui a tela toda. Deixa eu tentar fazer isso. Então eu vou desenhar cada um desses pares aqui e a gente vai ver que tipo de isomeria tem. Etox, propano. Então, isso aqui é um éter, tá? Etox, etano, eu tenho separação de dois fins aqui. O primeiro lá tem dois carbonos, etox, et quer dizer 2. E o segundo lado, ele tem 3 carbonos. Então, etox é a primeira porção e propano é a segunda. E depois o outro é metox, só tem um carbono, butano. Do outro lado tem 4 carbonos. Eles são isômeros porque eles têm a mesma quantidade de átomos, cada um aqui vai ter um total de 5 carbonos, o oxigênio e os hidrogênios aí, só que a posição do meu heteroátomo está mudando, certo? Antes eu tinha aqui a diferença para 2 carbonos, e aqui ele mudou para 1 carbono. Então aqui eu tenho um exemplo de metameria, certo? Metameria ou compensação, seria o número 4 aqui. Jesus. Coloca o número 4. Compensação. Certo? Outro exemplo, a gente tem eteno. Certo? Então, et quer dizer 2 carbonos. En quer dizer dupla ligação. Iol quer dizer que eu tenho uma hidroxila ligada, certo? 2 carbonos, ligação dupla, e OH porque é hidroxila. E o outro eu tenho tenho 2 carbonos, só que aí no caso deixa eu até rodar ele para deixar ele parecido em posição. Certo? Olha só, o que aconteceu foi simplesmente a troca de posição de uma dupla aqui, tá? Essa dupla aqui, ela trocou de posição e eu formei aqui uma função diferente. Mas nesse caso é um caso especial, não sei se vocês lembram, que é um caso de tautomeria, que uma molécula ela se interconverte na outra, ela troca de posição da dupla e ela muda aqui de um aldeído para um enol. Então tem aldoenólico, que é uma tautomeria aldoenólica. Esse exemplo aqui, tautomeria. Troca de posição na dupla, muda a função de enol para aldeído. A terceira, etanoato de metila. Etanoato, então quer dizer que eu tenho
2 carbonos. Nessa ponta do carbono eu tenho uma carbonila, certo? Etanoato. E na outra ponta eu vou ter um carbono, fala metil, eu tenho etanoato de metila. E o outro é ácido propanóico. Então eu já sei que mudou completamente a função. 3 carbonos, por exemplo, 3 carbonos, só que agora eu tenho funções diferentes. Um vai ser éster, o outro vai ser um ácido carboxílico, certo? Então aqui nessa eu vou ter uma isomeria de função. Vocês estão entendendo? Sim, tô conseguindo entender. Beleza. Então, no outro caso aqui, propanona, aqui eu já não sei se eu preciso desenhar. Prop quer dizer 3 carbonos, certo? Um vai ser o álcool. O primeiro é um álcool ligado ao primeiro carbono e o segundo um álcool ligado no segundo carbono. Então, nesse caso aqui, eu não mudei a função, eu mudei apenas a posição da minha hidroxila, do carbono 1 para o carbono 2. Então, tem isomeria aqui de posição e sobra aqui isomeria de cadeia para esse caso aqui. Tá? Tem 2 minutos para terminar a aula, então, só para finalizar, deixa eu ver se eu encontro aqui uma questão de isomeria ótica. Acho que não tem. Aqui. Aqui eu tenho o caso, certo? De algumas moléculazinhas, de uma molécula no caso. E eu tenho várias duplas ligações. Lembra que quando a gente tinha dupla ligação, a gente tinha o que a gente chamava de ligação tipo cis-trans. Tá? Ele não está pedindo isso aqui na questão, ele está pedindo para o isômero de função deste composto pertence à função denominada. Ele está pedindo para trocar o número da função aí. Que nesse caso aqui, a função semelhante a esse cara seria se fosse uma cetona, certo? Por que cetona? Éster, eu sei que éster tem 2 oxigênios, então não teria como ser isômero desse aqui, que só tem um. Para ser isômero tem que ter o mesmo número de átomos, certo? E esse aqui só tem um oxigênio. A amida também não pode ser, porque a amida precisa ter nitrogênio e nessa molécula não existe nitrogênio. Ácido carboxílico, a mesma coisa. No ácido eu tenho 2 oxigênios, esse aqui só tem um. A única possibilidade que tem é que o isômero dessa molécula fosse uma acetona, porque eu mudaria a posição quando eu tenho essa dupla oxigênio, posso botar em qualquer parte da molécula e eu vou ter o isômero dela, certo? Por exemplo, que seria o isômero cetona. Eu estou procurando aqui. A figura apresentada de estrutura química do principal antiviral usado na pandemia de gripe antiviral, usado na pandemia de... Nossa, repetido aqui. Na pandemia de gripe H1N1, que iniciou em 2009. Qual o número de enantiômeros possíveis desse antiviral? Não sei se vocês lembram, mas quando eu tenho um carbono ligado a 4 átomos totalmente diferentes, eu vou ter, no caso, uma isomeria ótica. Tá? E essa isomeria ótica, ela pode ter tanto uma molécula que vai girar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tá? E isso aqui
Nessa molécula eu encontro 3 isômeros, 3 átomos aqui, 3 carbonos, que a gente chama de quiral. São esse carbono aqui, esse carbono e esse carbono. Tá? Esses 3 aí, eles são carbonos quirais. E existe uma formulazinha que a gente usa, que é o 2 elevado a N, sendo N o número de carbonos quirais que eu tenho na molécula. Okay? Se eu tenho 3 carbonos quirais, eu vou ter 2 elevado a 3, certo? 2 elevado a 3 é igual a 8. Okay? Ou seja, eu tenho 8 possibilidades aqui. No caso, eu vou ter 4 que vão girar para a direita, o estrógeno, 4 para a esquerda, que são levógenos, certo? Então, dessa molécula aqui, eu tenho 8 possíveis enantiômeros que a gente fala. São isômeros óticos. Enantiômero e isômero ótico. Então, a possibilidade aqui seria 8. Ok? Não tem muito o que discutir nessa questão. É só fazer o cálculozinho e pronto. Deixa eu ver outra possibilidade aqui. O ácido lático Vou responder essa aqui, que eu não respondi nada sobre resistência. A reação de consumo, o succinato perde 2 átomos de hidrogênio, formando o íon fumarato. Sabendo que o íon fumarato é isômero geométrico trans, na sua fórmula estrutural corresponde a... Primeira coisa. Esse cara aqui é o que ele falou aqui no início. O succinato. Tá? Então, desse succinato, ele forma o isômero dele na forma trans. E a reação de consumo, o succinato perde 2 átomos de hidrogênio, formando o fumarato. Sabendo que o íon fumarato é isômero geométrico trans, sua fórmula estrutural corresponde a... Então, a gente vai olhar a semelhança dessa estrutura aqui e colocar ele numa forma de trans. O que significa trans? Trans quer dizer que eles estão 2 grupos para lados opostos. Tá? Primeira coisa, não existe ligação tripla com ângulo. Se vocês lembram bem, ligação SP tem ângulo de 180 graus, ou seja, nem essa podem ser, certo? Só sobra o quê? Sobra a letra A e a letra D. Na letra A, os 2 grupos eles estão para o mesmo lado da dupla, eles estão os 2 para cima. Esse, no caso, é o isômero cis, certo? O isômero cis é o isômero que fica todo mundo para o mesmo lado. O isômero trans são os que ficam para lados opostos na dupla. Eu tenho um para cima do plano, se eu for cortar a molécula aqui no meio, eu tenho um em cima dessa linha e o outro abaixo da linha. Esse aqui vai ser o meu isômero trans. Ok? Então, a resposta aqui é a letra D. Beleza? Eu vou finalizar a aula por aqui, porque já acabou o tempo. Mas
Qualquer dúvida, podem deixar lá, eu vou responder essa questãozinha aqui também. Caso vocês queiram só acompanhar depois na gravação, que eu vou deixar lá na plataforma. Ok? Vou finalizar a aula. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural. Aqui a gente tem um grupo que a gente chama de éster, dar esse nome aqui, esse é o grupo éster. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia para tanto potencial substituto. O substituto deverá apresentar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual. Ele precisa ter a mesma função orgânica. A cadeia precisa ser uma cadeia normal, não pode ser ramificada. E a isomeria geométrica original precisa ser mantida. Tá? Então, são esses pré-requisitos aí que a gente precisa manter. A forma estrutural do substituto adequado do feromônio sexual obtido industrialmente é. Então aqui a gente tem uma função éter, vendo que a primeira função ali é a função éster, essa aqui é uma função diferente. Não consigo escrever com esse mouse, funciona maravilhosamente bem. Éter, tá? Aqui eu já elimino porque não é a mesma função. Eu vou procurar a mesma sequência que eu tenho aqui primeiro para depois ver as possibilidades. Essa aqui não pode ser. A segunda é a mesma função, também é um éster. A terceira também é a mesma função. A letra D não é a mesma função, sobra só a letra E, C e D. A segunda forma que ele colocou, que é que não pode ter ramificação, precisa ser uma cadeia normal. Esse aqui, como tem uma ramificação, a gente também elimina. Sobra só a letra C e a letra E. E o último pré-requisito é manter a geometria original. Nesse caso aqui a gente tem geometria cis e cis, porque os dois estão para baixo, certo? Um de lado, outro para baixo, outro para baixo. E trans, porque tem a geometria aqui então, os dois grupos para lados opostos. Então, tem que manter cis, cis, trans. Na letra C, a gente tem cis, cis e cis. Não pode ser essa. E a última, para confirmar, a gente tem cis, cis e trans. Então, esse caso aqui seria o caso mais correto, onde eu mantive a geometria, cadeia normal e o grupo funcional, certo?